Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós vamos dar início ao segundo semestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós temos por título nesse trimestre, nós estaremos estudando os valores do Reino de Deus, a revelação do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Vai ser uma lição assim de muito proveito, como todas têm sido, né? Mas essa daqui eu destaco porque ela é uma lição que vem como uma aplicação pessoal, né, para as nossas vidas. Acabamos de estudar uma lição bastante teológica, onde aprendemos, né, sobre a palavra de Deus, mas já passou e vamos entrar agora num assunto bastante importante para as nossas vidas, porque o que foi pregado por Jesus no Sermão do Monte é para ser aplicado às nossas vidas, né? Disso depende, creio que até a nossa salvação, o nosso modo de viver como servos do Senhor, como igreja de Deus aqui na terra. Depende daqueles ensinamentos que Jesus deu no Sermão do Monte, né? E já vamos logo aqui para a primeira lição, que tem por título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O nosso texto áudio diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Observe que Jesus aqui, nessa sua fala, tem duas coisas a serem destacadas, né? Ele fala assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Aí ele fala, e perseguirem e mentindo, né? Ou seja, quando as pessoas inventarem, né, alguma coisa com relação aos servos de Deus e disserem todo mal contra vós por minha causa. Então tem que ser mentira e tem que ser por causa de Jesus, né? Os crentes, quando eles são perseguidos por causa de Jesus, quando as pessoas inventam mentiras, por causa da nossa fé, aí nós, segundo a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Então é aquilo que eu falei no início, né? Que é uma lição a ser aplicada às nossas vidas. Dependem, o que Jesus falou aqui vai nos ajudar se colocarmos em prática isso que ele nos ensinou aqui, aí nós seremos sim reconhecidos como cristãos. Amém, meus irmãos? Vamos já aqui para a nossa introdução, irmãos, porque na verdade isso aqui é um resumo, né? A gente sabe que no domingo já vai ter a primeira lição. Isso aqui é só um resumo, porque eu sei que os irmãos são frequentadores da escola bíblica dominical. Antes aqui da nossa introdução, nós temos lição de número 1, né? Para 3 de abril de 2022. Já lemos o textuário também, a sua verdade prática. E a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, é o texto da nossa lição, né? O texto da leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vamos ler aqui rapidamente para ganharmos tempo. Versículo 1 do capítulo 5 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, uma rápida oração. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi feita neste momento. Ó Deus querido e amado, que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a colocar em prática, ó Deus, tudo que nós aprendemos, Senhor, na escola bíblica dominical, tudo que aprendemos nos cultos de doutrina, tudo que aprendemos, ó Deus, lendo a tua santíssima palavra. Deus grande e eterno, aplica, Pai, essa palavra no meu coração, em nossos corações, para que a gente venha, Senhor, assim a estar te servindo verdadeiramente, porque Tu és o nosso Deus amado, em quem confiamos. Em nome de Jesus, Pai, abençoa quem esta palavra alcançar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, a nossa introdução, meus irmãos, ela nos traz o seguinte, tem a palavra-chave, né, que é a beatitude ou as bem-aventuranças. E aí nós temos a introdução. O tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, é tudo aquilo que nós já vem falando desde o início, né? Aqui está o modelo que Jesus deseja para cada cristão. O modelo que Jesus deseja para cada cristão está no Sermão do Monte, Sermão da Montanha. É o modelo que Jesus quer para cada um cristão individualmente falando. Já vamos aqui, irmãos, para o tópico 1, a estrutura do Sermão do Monte. A estrutura do Sermão do Monte. O subtópico 1 tem por título Por que Sermão do Monte? Né? Aqui já é a parte técnica, né? Por que se chama o Sermão do Monte? Aí aqui vai explicar. A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus, capítulo 8, versículos 1 e 5, e Lucas, capítulo 7, versículo 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum, no Monte do Sermão. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Então, ele é chamado de Sermão do Monte porque foi pregado, né? Foi falado esse sermão por Jesus no monte. Então, é por isso que se diz o Sermão do Monte, né? Foi um grande sermão. Ele ficou muito famoso devido ao seu conteúdo muito especial para as nossas vidas. A estrutura do Sermão do Monte, né? Nós tivemos o tópico de número 1, o seu tema é a estrutura do Sermão do Monte. O subtópico 1 do tópico 1, por que Sermão do Monte? Nós já explicamos que é por causa que foi pregado em um monte. E o subtópico 2 do tópico 1
fala a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 4, né? Mateus capítulo 1, aliás, versículos de 4 a 16. Mateus capítulo 1, versículos de 4 a 16. O desdobramento dele envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem neste evangelho. Primeiro, o Emanuel, Lucas 1:23. Segundo, o nascimento em Belém, Lucas 2:3. Terceiro, o chamado do Egito, 2:15. Quarto, o choro de Raquel, 2:18. E quinto, chamado de Nazaré, 2:23. Sexto, João Batista, uma voz no deserto, 3:3, capítulo 3, versículo 3. E sétimo, uma grande luz, né, que é do capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. E aí vem, primeiro, as bem-aventuranças. O que primeiro é falado, né? O que primeiro é ensinado. Cadê aqui? As bem-aventuranças, que vai do capítulo 5, versículo 3 até o versículo 12. Que foi até base da leitura bíblica em classe. Segundo, sal e luz. Olha aí a estrutura. Segundo, Jesus vai falar que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, ou o sal da terra e a luz do mundo, né? O segundo. Terceiro, o segundo, luz, sal e luz, vai do capítulo 5, versículo 13 até o 16. E em terceiro lugar, Jesus é cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento da lei, né? Quando ele fala que não veio revogar a lei, mas veio cumprir, né? E isso aí se encontra no capítulo 5 ainda, do versículo 17 ao 48. E os atos de justiça, do capítulo 6, versículo 1 ao 18, e ainda tem declarações de sabedoria, que vai do capítulo 6, versículo 19, até o capítulo 7, versículo 27, como um desdobramento da narrativa messiânica do Evangelho. Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então, nesse subtópico a gente vê a estrutura do sermão, né? O que foi falado, qual que era a base, né, desse sermão. E aí a gente vê isso que nós acabamos de ler, Jesus falando que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Jesus vai ensinar como se deve proceder, por exemplo, na vida social, né? Quando, por exemplo, uma pessoa é assaltada, quando uma pessoa quer tomar alguma coisa do cristão, e por aí vai. Então, a estrutura do sermão é isso aí, é essa base, né? São essas coisas que são tratadas no Sermão do Monte. Mas aí agora vem o terceiro tópico, e o terceiro tópico, ele diz assim, ó, a quem se destina o Sermão do Monte? Para quem se destina, né? Quem Jesus queria alcançar com esse sermão? Seriam só aquelas pessoas que estavam lá presentes, né? Qual que era o objetivo de Jesus ao falar aquele sermão? Então, vamos ver aqui, ó. Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo. Palavra bonita, né?
princípios, ou seja, são princípios que os crentes, né, que aqueles que vão aceitando a Jesus precisam cumprir. São princípios que nós, como cristãos, precisamos cumprir. Ao nos depararmos com as coisas da vida, ali é a base de como proceder, né? Ali está a estrutura da vida do crente, como proceder ao se deparar com os problemas da vida. Então, princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Bom, Lucas capítulo 6, versículo 20. Mas também boa parte da multidão que ouvia estava lá, tinha muita gente ouvindo. Mateus capítulo 7, versículo 28 e Lucas 6 e 17. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. O que é que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo necessariamente tem que obedecer esses princípios que Jesus ensinou, principalmente no Sermão dos Montes, no Sermão do Monte. Principalmente, claro que ele ensinou várias outras coisas, mas a gente vê isso aqui como uma base de como proceder, né? De como proceder como cristão ao depararmos com as situações que a vida oferece. Amém, meus irmãos? Então, foi o primeiro tópico. Vamos aqui rapidinho já para o segundo tópico, né? Aqui tem a sinopse, né? A sinopse do primeiro fala assim: o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo o crente que nasceu de novo, né? Então, o resumo do tópico 1 é esse, né? É isso que nós precisamos entender do que foi falado no tópico 1. Então, o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. Número 2. O tópico do número 2. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Olha aí, as bem-aventuranças, né? A gente já vai estreitando aqui, né? Chegamos nas bem-aventuranças. O que são bem-aventuranças? É a pergunta que tem no subtópico 1 do tópico 2. O que são bem-aventuranças? Bom, a expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, na sua escrita é makoriai, que significa felizes. Significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva poderosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras do nosso Senhor, lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância perseverar no caminho e, com isso,
participa das bênçãos divinas da salvação. Apocalipse 13 e por aí vai. Então, as bem-aventuranças, Jesus está dizendo ali, bem-aventurados os pacificadores, por exemplo, né? Bem-aventurados os que choram, por exemplo, são felizes. Quando ele diz são felizes, ele já está garantindo que por aquele motivo haverá uma recompensa, tanto que ele completa, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Então, as bem-aventuranças é isso. A pessoa ela é feliz em qualquer circunstância, desde que esteja fazendo a vontade de Jesus, desde que esteja fazendo a vontade do Senhor, né? Por exemplo, eu já vi alguém dizer assim: Deus me livre de um ladrão não cair na minha casa, porque se for, eu não vou deixar barato, né? Ou seja, essa pessoa falou que vai reagir, né? E a gente vê tanto no Sermão do Monte, Jesus ensinando, né, que se alguém quiser a tua túnica, dê também a tua capa, ou vice-versa, né? Se alguém quiser que você ande 1 quilômetro, por exemplo, ande 2. Jesus ensina isso. E as pessoas que cuidam da segurança do nosso país, elas também ensinam que não se deve reagir, né? Não se deve reagir a um assalto, por exemplo. Não se deve reagir, porque aquela pessoa pode e com certeza, se puder, vai acabar com a vida daquela pessoa que reagiu. Então, são princípios que nós precisamos cumprir para que vá tudo bem, né? Para que vá tudo bem. Se a gente fizer conforme Jesus ensina, não tem como dar errado. Ainda que venhamos a sofrer, né? Mas ele está garantindo que somos bem-aventurados por chorar, somos bem-aventurados por procurar paz, mesmo alguém querendo guerra, né? Bem-aventurados os pacificadores. Bom, então, o subtópico 2 do tópico 2 fala o reino de Deus e seu caráter. O reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria reino de Deus? O que é reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, ao qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus, atuando em tudo. Então, o reino de Deus é tudo, né, que é controlado pelo nosso Deus. Se eu pudesse definir, eu definiria como o reino espiritual, né? Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus e passamos a viver de um modo espiritual, né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, né? E aos Romanos lá está escrito que quem está em Cristo, para quem está em Cristo, nenhuma condenação há, para os que andam segundo o Espírito. Então, o reino de Deus é um reino espiritual. Ainda diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz. Então, é algo espiritual, né? É algo espiritual, que vai ser físico, vai vir a ser físico. Quando a igreja for arrebatada, né? Vai ser físico. Ou seja, nós iremos participar desse reino fisicamente. Participamos hoje espiritualmente, em parte, né? Mas ainda chegará o tempo em que a igreja participará fisicamente do reino de Deus. Porque Jesus disse, está escrito lá em João capítulo 14,
quando ele disse que ia preparar lugar, e também prometeu que voltaria para levar a igreja, para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Então, veja o que diz aqui, ó. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo, Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão na Bíblia. Por exemplo, reino no coração, um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 21. A chegada do reino como salvação, quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande rei, Marcos capítulo 10, versículos 25 e 26. Então está tudo dentro do contexto, conforme eu falei, né? É um reino espiritual. Entrega-se a vida para Jesus, né? E vamos aguardar a volta do Senhor para participar do reino, fisicamente falando, né? Porque Jesus prometeu. Bom, aqui na letra C, ó, a igreja, a expressão reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado e que, por isso, reconhecem Deus como o soberano. Na igreja, é vista como a expressão do reino de Deus. Mateus 16, 17 ao 19. E ainda fala aqui, ó, na letra D, toda a criação e a volta do Senhor, a imagem bíblica do governo do nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Romanos 8, 22, 23, Apocalipse 20, versículo 6, 21. Então, é exatamente isso que nós acabamos de falar. Bom, os súditos do reino de Deus é o assunto do subtópico 3 do tópico 2. A primeira sessão do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, quando ele está falando das bem-aventuranças, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. E isso aqui é importante falar. Essas 8 qualidades a gente não pode deixar de falar. Por exemplo, em primeiro lugar, quebrantamento. Segundo lugar, o choro. Terceiro, a mansidão. Quarto, a retidão ou justiça. 5, a misericórdia. Jesus falou sobre a misericórdia. 6, a pureza, coração puro. Nós não podemos transparecer uma coisa e ser outra. Tem que haver transparência. Jesus conhece os nossos corações. 7, a pacificação. E 8, a perseguição por causa dos valores do reino. Então, logo espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã. Sem elas, não podemos participar do reinado divino. Olha aí a profundidade, né? Que problemão que é quando a gente não consegue colocar em prática essas coisas. Crente brabo, né? Crente brabo, crente sem misericórdia, crente que fofoqueiro, que em vez de causar a pacificação, causa mais intriga. Aí não dá, não tem como chegar diante de Deus, não tem como fazer parte do reino de Deus se não tiver essas qualidades. Se não tem, precisamos buscar, porque se Jesus falou que tem que ser assim, Ele nos dá graça para sermos assim. Bom,
Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não podemos participar do reino divino. Mateus, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados. Isso é verdadeiramente felizes. Então, ao praticar isso, né? E seria bom a gente fazer um estudo aprofundado sobre cada bem-aventurança, porque tem muitas delas que a gente se engana, acha que é uma coisa e é a outra. Por exemplo, bem-aventurado o que chora. Aí muita gente acha que é os que choram porque está sendo perseguido. Ah, seu crente isso, seu crente aquilo, aí você vai chorar. Aí acha que você é bem-aventurado por isso. Não, mas bem-aventurados aqueles que choram por causa, por exemplo, das pessoas que estão indo para o inferno, né? Bem-aventurados que choram, por exemplo, fiquei sabendo que uma igreja na Coreia do Norte foi invadida e mataram os crentes, porque lá só pode adorar o chefe de Estado. Então, bem-aventurados os que choram nesse sentido, né? Então, tópico 3. A gente corre assim, irmãos, porque a escola bíblica mesmo, para valer, é na igreja, né? Na igreja. Isso aqui é só um parecer, né? Aqui é só para a gente não ir para a igreja meio à toa, né? Meio sem saber o assunto, meio sem saber como que vai ser, né? Já levar também as dúvidas para tirar com os professores. Mas por isso que a gente corre, né? Porque é somente um resumo, a aula mesmo, domingo, na escola bíblica dominical, na sua igreja, Se bem que tem pessoas que já estão fazendo a escola bíblica também, uns faz na sexta, outros faz no sábado, né? Mas se na sua igreja é no domingo, então você já vai sabendo mais ou menos o que vai ser tratado na escola bíblica deste domingo. Tópico de número 3. Somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. Aí o subtópico 1. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. No Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada, isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta a atitude que mostra coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado inteiramente pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Né? Então, quando somos realmente salvos, quando somos realmente salvos, dá para passar, dá para suportar. Você vê o exemplo, por exemplo, né? Que coisa. A gente vê o exemplo de Paulo, né? Quantas coisas Paulo sofreu, quantas perseguições, açoites, né? E chegar até a morte. Então, bem-aventurado. Ele estava salvo, ele sabia. Tanto que ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que o esperava. Estevão também, a Bíblia relata que as pessoas ali apedrejando a Estevão, literalmente apedrejando, jogando pedra mesmo, até o matar. Mas ele era tão feliz, tão bem-aventurado,
que ele conseguia ver os céus abertos e as pessoas não conseguiam ver. Então, ser feliz na sua essência, bem-aventurado na sua essência, é isso. É saber que fazer a vontade de Deus ou sofrer pela vontade de Deus é algo muito glorioso. Sofrer pela obra de Deus, ser perseguido pela obra de Deus, né? Fazer como Jesus mandou fazer, ainda que venhamos a sofrer, somos bem-aventurados. Bom, o subtópico 2 do tópico 3 fala a prova de que o cristão é bem-aventurado. A prova, né? O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quando o crente consegue colocar em prática, aí é o que Paulo falou também, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o que Paulo falou também. Quando conseguimos colocar em prática essas 8, né, maneiras de viver, essas 8 características de um cristão verdadeiro. Aí é aquilo que Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim, porque ele vivia para Cristo, né? Ele disse o viver, ele falou assim, ó, o morrer para mim é lucro, o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Olha que coisa maravilhosa que Paulo falou. Então, quando o crente está nessa atmosfera espiritual, conseguindo isso daí, que é pela graça, não é algo carnal, é pela graça, é pela fé. Aí o crente, né, fala como Paulo, viver para mim é Cristo, né? É se gastar na obra de Cristo. Glória a Deus por isso. E aí fala aqui, meus irmãos, ó. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. O que o homem moderno deseja? Dinheiro. Fala que o homem moderno, mas eu creio que o homem de geração em geração sempre desejou, né, essas coisas carnais. Mas o escritor colocou aqui, então, diz assim, ó, dinheiro, ambição e poder. Dinheiro, ambição e poder. E aí onde entra também o perigo, né? Entra também o perigo de muito dos cristãos também querem poder, também querem dinheiro, também querem alcançar essas coisas que são terrenas e muitas vezes até entram em contento por causa disso. Então está faltando as bem-aventuranças. Oh, que lição boa essa! Por isso que eu falei no início, é uma lição de aplicação pessoal. De aplicação pessoal, não é só de conhecimento, né? Não adianta, nada contra a lição que passou, mas não adianta eu saber quantos reis tiveram em Israel, né? Quem foi que reinou mais, quem não pecou mais, e eu não colocar em prática aquilo que vai fazer bem para a minha vida espiritual. Então, essa lição, ó, parabéns, Deus abençoe o irmão que elaborou essa lição, que fez isso para nós, sendo bastante usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, a felicidade bíblica se revela em que ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que te odeia e ora pelos que maltratam e perseguem. Mateus 5,44. Tá vendo aí? Tá vendo que coisa boa, né? Que Jesus ensina? Tá vendo como que não é fácil? Que é algo que é pela graça e pela fé. Já pensou? Amar o inimigo, orar pelos que perseguem. Mas foi isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, meus irmãos. Então, graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus por essa lição.
A conclusão diz assim, ó, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Olha aí, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus. É aí onde eu digo, se fizermos isso para Deus, né, a gente vai conseguir, porque Deus vai nos dar graça, entendeu? Tudo que a gente for fazer depois que passamos a ser cristão, façamos como se fosse para Deus. Porque se a gente for olhar para o homem, se a gente for olhar para as pessoas, nem a gente merece nada e nem as pessoas também merecem, mas se a gente fizer na intenção de isso aqui é para Deus, é por Deus, então vamos conseguir, meus irmãos. Se a gente for olhar para as pessoas, a gente não consegue, e nem as pessoas também conseguem, se for olhar para nós. Mas se cada um fizer, aquela pessoa me fez mal, mas Deus manda perdoar. Eu vou perdoar. Porque perdão é uma decisão, é a pessoa que decide, né? Outra coisa, eu não quero mais ser um linguarudo, um falador, um fofoqueiro. Não me interessa a vida do meu irmão. O que ele fez ou deixou de fazer. Né? Se eu não puder ajudar, também atrapalhar, que eu não vou. Glória a Deus. E aí, Deus vai se agradar dos seus servos. Amém, meus irmãos? Então, se cada crente fizer do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito divino, aliás, que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Então, essa frase diz tudo. Essa frase aqui realmente é uma conclusão de primeira qualidade, irmãos, aqui, ó. Visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Então, quando nós colocamos em prática o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, nós estamos sendo como Deus quer que a gente seja. Amém? Então, meus amados irmãos, essa foi a primeira lição, né, do nosso trimestre. Muito abençoado. Deus continue abençoando a cada um de vocês, né? Vão para a igreja, para a escola dominical no próximo domingo, aprender mais. Viu? Que Deus em Jesus Cristo continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Uma oração rápida, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós temos aprendido. Que o Senhor possa, Pai, estar nos ajudando, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está vendo este vídeo, Pai. Edifica cada vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.